Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje vamos falar de Pazuello, a CPI e a verdade. Tenho falado nesses últimos dias das modificações que nós fizemos nas categorias da verdade, da mentira, da essência e da aparência, nessas últimas décadas de digitalização da vida. Parece que as palavras ganharam um novo contorno mágico, onde você diz uma coisa agora e desdiz no mesmo contexto, no mesmo dia ou no dia seguinte. E tanto o que você falou antes como o que você falou agora tem o mesmo valor. E eu tenho questionado isso. Então eu gostaria de falar hoje do papel da CPI dentro das discussões a respeito das categorias da verdade, da mentira, da essência e da aparência, e do real e do virtual. Real e virtual, uma nova discussão a respeito da realidade. Mas antes de entrarmos no tema, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Participe, dê like e compartilhe. Principalmente se você entende a importância desse canal, que tem dois objetivos. Primeiro, tentar buscar de todas as formas fazer com que a classe dos professores esteja incluída no debate público. Professores, vamos para o debate público. Ainda não estamos nos grandes meios de comunicação de massa tradicionais, que são muito importantes para dar visibilidade aos nossos temas, mas também as redes sociais têm esse papel inclusivo e precisamos saber usar esses mecanismos, não usar de qualquer jeito através de fake news, porque as fake news estão sendo postas nas redes sociais e isso aumenta a importância e a responsabilidade de nós educadores dentro das redes sociais. Então é importante que a gente compreenda também a importância desse canal, que é a de convidar a classe dos professores para que nós possamos entrar cada dia mais no debate público. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. Hoje mesmo, agora na CPI, estamos vendo um festival de pessoas que se apropriam do pensamento binário e acham que quando estão numa CPI, estão nas redes sociais. Então ontem eu falei isso, mas agora eu faço aquilo. E é como se as palavras fossem mágicas. Eu falei aquilo e lá era aquilo. Agora eu falo aquilo outro e agora o que eu falo é aquilo outro no mesmo contexto, sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto e é tudo verdade, mesmo sendo o contrário. Então a gente precisa reorganizar essas categorias da realidade para que a gente possa dialogar melhor, inclusive dentro desse mundo digital. Então é importante também compreender a importância da gente questionar esse pensamento binário do nós e eles. Se é eles, é sempre mentira. Se sou eu ou se é o meu grupo, é sempre a verdade, é sempre a realidade, independente do teor da fala, do teor dos conteúdos ou da substância das fontes. Precisamos dialogar melhor a respeito disso. Também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e tem também o meu blog, através do endereço rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos ao tema de hoje. Pazuello, a CPI e as palavras, que também pode ser Pazuello, CPI e as verdades. Mas eu prefiro Pazuello, CPI e as palavras. O papel das palavras
quando elas são chamadas para uma CPI. A CPI tem um papel pedagógico importante, porque quando o sujeito é chamado, a CPI tem esse papel pedagógico de organizar os fatos, esclarecer essa organização dos fatos, expor esses fatos, inclusive documentalmente, para a sociedade, para que a sociedade se oriente em meio à fala daqui, um falou isso, outro falou aquilo, é cloroquina, cloroquina serve, cloroquina não serve, ivermectina serve, ivermectina não serve, o que a ciência fala sobre isso, o que as revistas especializadas falam, o que o Ministério da Saúde fala, o que. Então a CPI tem esse papel pedagógico de reorganizar o teor e dar importância às palavras quando elas são colocadas como representação dos fatos. É importante, inclusive, esse também é um papel importante da CPI, a reorganização dos fatos. Porque os fatos, se uma pessoa é filmada dando um tiro na cara da outra, daqui uns dias o sujeito vai ser pego e vai dizer: não, eu não dei um tiro na cara do outro. Por quê? Porque aquele que deu um tiro na cara do outro, que sou eu, que aparentemente sou eu, que aparece na filmagem, não sou eu não, porque eu não existo. Eu já morri, mas é o meu fantasma que está assombrando a humanidade. Só está faltando isso. Então o papel da CPI é importante porque ela ajuda a gente a reorganizar os fatos. A CPI tem a importância de sacralizar, essa é a palavra. Os fatos, uma vez documentados e uma vez vistos, eles precisam ter um lugar sagrado. Um lugar sagrado onde os fatos se tornam, nesse contexto de disse-me-disse, um ser sagrado, a ser cultuado, a ser adorado. A palavra é essa mesmo. Precisamos cultuar os fatos. E ao cultuarmos os fatos, darmos as interpretações dentro dos fatos vistos ou documentados, dentro das fontes exatas. E eu tenho discutido com vocês a respeito do que tem acontecido nos últimos anos. Eu tenho uma tese chamada digitoencefalogia como condição humana. A digitoencefalogia é essa fuga que nós temos feito nos últimos anos para a condição das categorias de verdade, realidade, de real e virtual para a ponta dos dedos. É como se a realidade fugisse do nosso invólucro humano para a ponta dos dedos. Por exemplo, quando nós nos apropriamos de alguma coisa, nós procuramos usar as mãos e às vezes até os braços para tomar posse daquilo. Tomamos posse, usamos as mãos, tocamos as pessoas às vezes, principalmente nós brasileiros, abraçamos a quem nós amamos e procuramos nos apropriar. Desde os primeiros habitantes do planeta, os homens e as mulheres, as pessoas, os indivíduos começaram a se apropriar das mãos para que as mãos e as habilidades manuais pudessem ser a referência de apropriação da realidade, de apropriação da natureza, da compreensão da natureza. Porém, com o tempo, começamos a construir as categorias da razão, da racionalidade. E aquilo que estava... ao invés de nos apropriarmos das coisas através das mãos, começamos a nos apropriar através da racionalidade e através da tecnologia, da racionalização transposta para a tecnologia. Então houve um certo descanso das mãos. E aquilo que estava nas mãos foi transferido para a racionalidade e para a tecnologia. Agora, de repente, nós começamos a entrar num momento
digital onde parece que nós trouxemos de volta para as mãos, ou seja, para a ponta dos dedos, o nosso contato com a realidade. Então, tudo é digital. Tudo é assim, né? Então, e a ponta dos dedos representam a fuga, ou aquilo que está fugindo da realidade, que nós queremos segurar e nos apropriar. Então, quando vamos supor que eu tenha uma namorada que eu ame muito e ela quer ir embora e eu não quero que ela vá, eu tento segurar. E de repente ela escapa e o último lugar de escape daquilo que nós queremos nos apropriar é os dedos, a ponta dos dedos. Então essa nossa relação com a realidade de responder todas as coisas de forma digital, ou seja, deixa eu ver aqui o que diz o sistema. É como se a realidade estivesse em um mundo virtual em fuga, que já não é onde nós não nos apropriamos desse mundo através das nossas mãos, porque esse mundo estaria fugindo de nós, escapando das nossas mãos, onde nós não conseguimos mais nos apropriar dele, segurando no terminal dos dedos. Então, nós vivemos essa realidade de digitoencefalogia, como se todas as categorias do conhecimento, da razão, da racionalidade e da compreensão tecnológica, da compreensão de fontes, estivessem sendo transferidas para a ponta dos dedos, e tudo que nós fazemos e de tudo aquilo que nós nos apropriamos é como se todas as coisas estivessem em fuga. Deixa eu ver o que diz o sistema. O sistema diz isso. Mas é isso mesmo? Está aqui no sistema, Senhor. O sistema me diz isso. Então, é o que eu chamo de digitoencefalogia. As categorias da mente transferidas para a ponta dos dedos. E esse tem, então, é um papel importante da CPI, né? Harmonizar os fatos, né? Uma coisa que eu tenho falado também é da disfunção do verbo deletar. Agora, não nos esquecemos mais das coisas, porque quando nos esquecíamos das coisas, nos esquecíamos, mas depois íamos ao subconsciente, ao inconsciente, aos lugares escusos, escondidos da consciência, buscar aquilo que estava retido. Platão disse que estávamos no mundo das ideias perfeitas, mas ao virmos para cá, nos esquecemos e depois nos lembramos da verdadeira realidade através da dialética. Freud disse que categorias do conhecimento e do autoconhecimento ficam guardadas no inconsciente e depois vamos buscar nesses lugares escusos, escondidos da consciência, um conhecimento melhor a respeito de nós mesmos. Porém, agora, nós não nos esquecemos mais das coisas. Nós deletamos informações. E ao deletarmos, nos esquecemos de esquecer. Porque quando esquecemos, vamos buscar nas categorias, lá nos lugares escusos da consciência, aquilo que está guardado. Mas ao deletarmos, aquilo que deletamos fica guardado aonde? Aí produzimos esse esquecimento antropológico, essa amnésia antropológica, onde nós não temos mais onde buscar aquilo que está escondido em nós. Então, por causa dessa realidade toda, eu acho que a CPI tem um papel pedagógico importante de devolver a nós as palavras e a memória a respeito das palavras. Não basta o Pazuello chegar e dizer: não, o presidente nunca me deu ordem, eu era o responsável por todo o funcionamento do Ministério da Saúde, e o próprio presidente disse: não, o Pazuello fez isso, mas eu desconsidero. O presidente falou. Aí ele fala: não, o que o presidente fala nas redes sociais é diferente daquilo que oficialmente o presidente diz a mim.
Ué, então quando o presidente vai para as redes sociais, ele vai mentir? Então ele está enganando aqueles que são dele. E outra, quando ele falou isso, ele não falou nas redes sociais. Ou falou? Ele falou para a grande mídia, ele falou para a imprensa. Imprensa oficial tem algumas diferenças em relação à rede social, porque essa imprensa tem algumas responsabilidades a mais, tem o seu CGC. Então não basta dizer ele não falou ou eu falei, mas não é mais bem assim. E quando ele foi falando sobre as coisas na CPI, as pessoas foram esfregando os documentos literalmente na cara dele. O senhor estava no Amazonas e viu a catástrofe. Bastava um telefonema para a Venezuela para que os aviões trouxessem o material de respiração. Bastava se utilizar dos aviões, inclusive oferecidos pelo governo americano. Aí ele começou a emudecer e as pessoas começaram a dizer: mas o senhor estava lá? Viu o que o povo do Amazonas passou? E ele tentando dizer que não era aquilo. E a CPI colocando que apesar dele tentar dizer que não era aquilo, porque ele estava lá. A imprensa notificou. Os telefonemas chegavam toda hora sobre o drama das pessoas. Artistas doando respiradores para que a situação do Amazonas melhorasse. Então, a importância da CPI se faz nesse momento onde o fato deixou de ser sagrado. O que eu falei como fato histórico, historial e histórico, tem deixado de ser sagrado, porque o sujeito diz e depois ele digita que não diz. E essa digitação a respeito do que o sujeito diz, que falou ou que não falou, tem trazido em nós uma amnésia antropológica. E a CPI tem um papel importante nisso, de devolver a sacralidade dos fatos. Os fatos precisam ser divinos. Precisamos de uma certa... Desculpa, eu sempre começo a falar com vocês, começo a suar. Eu fico empolgado. Então, os fatos precisam ser considerados como o todo-poderoso fato. Que as interpretações sejam diferentes, mas o fato é o fato. O que o sujeito falou não pode ser desfalado por causa de uma digitação a mais ou a menos. Eu falei também sobre o declínio da mentira, tenho falado isso, né? A própria mentira tem mudado. De primeira, a mentira ia ao fato e se desviava do fato. Agora não. Agora nós não estamos mais nas categorias da verdade e da mentira. Estamos na pós-verdade. O sujeito simplesmente acha que a palavra dele é mágica. Então ele não vai nem ao fato para mentir. Ele simplesmente diz e acha que porque ele falou A ou B, a palavra dele é mágica. E nesse momento, principalmente do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro se utiliza demais desse esquecimento antropológico, da amnésia antropológica, né, vivenciada nesse mundo de era digital, onde o sujeito diz uma coisa agora, de manhã, de tarde ele diz outra coisa e na manhã seguinte ele fala uma terceira. E tudo é verdade. E para os apoiadores, tudo aquilo é verdade. E de tanto as pessoas repetirem aquilo vai sendo às vezes incorporado no seio da sociedade, como se aquilo fosse o real. Então, a importância da CPI é isso. Porque a própria mentira, ela tem sido declinada. Porque a mentira tinha um certo valor, porque ela precisava ir até a verdade. A mentira precisava ser criativa para se desviar da verdade. Agora não. Pazuello na CPI, falando coisas documentadas de que haviam documentos que ele estava falando mentira. Ele falou uma coisa a respeito do CTU, né, Tribunal de Contas da União, TCU, perdão, do TCU, e o TCU respondeu na hora: não, isso que ele está falando não é real.
Ou seja, então a gente está vivendo esse momento. E eu reforço mais uma vez o papel da CPI na importância da gente recuperar o fato. E as palavras ditas em determinados contextos. Se o sujeito diz algo dentro de um contexto e aquilo é um fato, então que ele diga, eu estava enganado. Mas o sujeito nunca estava enganado. Nunca estava enganado. Ele sempre estava certo. E ainda teve a coragem de dizer, missão cumprida. Ele teve a coragem de dizer, missão cumprida. E estamos caminhando, segundo especialistas, para 900 mil mortos até há poucos dias à frente. Então, que a CPI cumpra esse papel, né, de ser esse lugar de recuperação sagrada dos fatos. E eu nem vou trabalhar as categorias de verdade e mentira. Eu nem estou falando de essência e aparência, mas dentro do real e do virtual, os fatos diferenciados têm sido confundidos como se eles fossem todos uma mesma coisa. E isso é problemático. Então, precisamos recuperar não apenas o valor da verdade, mas o valor da própria mentira. Porque a mentira ia aos fatos e se desviava dela. Agora não. Agora o sujeito acha que a verdade dele, que a palavra dele é mágica. Ele diz, e aquilo que ele diz se torna real porque ele falou. É a nova sociedade do espetáculo. Na sociedade do espetáculo, escrita por Guy Debord na década de 20, é como se a mercadoria dançasse na nossa frente e ganhasse autonomia diante de nós. Então, o espetáculo da sociedade é a mercadoria que se espetaculiza diante de nós e nós nos esquecemos que nós somos os que criamos essa realidade mercadológica onde os valores de troca valorizam a presença da mercadoria. Agora criamos uma nova sociedade do espetáculo, onde as palavras são, onde as coisas são, mas ao mesmo tempo elas não são, porque o que eu falei não é bem aquilo. Como diz o Pazuello, o que o presidente fala nas redes sociais é uma coisa. O que ele diz aqui, para mim, oficialmente, é outra coisa. Ou seja, o que o presidente fala nas redes sociais, ele fala porque ele é um bobalhão. É porque ele é um palhaço. É isso que ele está dizendo. É porque ele engana os eleitores dele, os apoiadores dele. Mas aqui, para mim, não. Aqui, para mim, era tudo oficial. O presidente não tinha nada a ver com o que eu fiz. Porém, ele disse, um manda e outro obedece. Mas por que falamos isso? Porque somos um palhaço. Porque somos dois palhaços. E você, apoiador desse governo, é isso que o Pazuello disse, direto ou indiretamente. Sabe o que você é? Um palhaço. Porque tudo que ele diz nas redes sociais não tem valor nenhum, só oficialmente. É isso aí. Então que a CPI cumpra esse papel de recuperar a sacralidade da verdade, do fato. Do fato em si. O fato precisa voltar a ser sagrado. O todo-poderoso fato. E diante dos fatos, nós podemos interpretar e até viajar na maionese às vezes. Mas até a viagem na maionese precisa ter a presença do todo-poderoso fato. Ok, galera? Vocês são do coração.